Boa noite, com a bênção de Deus, damos início à 156ª sessão ordinária da 5ª legislatura. Solicito ao nobre vereador Augusto Canto a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 22. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em um lugar de pastos ali me colocou, ele me conduziu junto a uma água de refeição. Converteu a minha alma, lavou-me por veredas da justiça, por amor em seu nome. Solicito ao nobre vereador Dr. Alexandre a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 23(1). Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Solicito ao nobre vereador Geraldo Atleta fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 36. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, à pessoa até 21 anos incompletos. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do pátrio poder e implica necessariamente o dever de guarda. Solicito aos nobres vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 155ª sessão ordinária, realizada no dia 31 de outubro de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em discussão. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se levantar. Está aprovada a ata da 155ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Projeto de Lei 62/2012, de 7 de novembro de 2012. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$60 mil. Projeto de Lei número 63/2012, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 78.800. Projeto de Lei número 61/2012 dispõe sobre a renovação, consolidação e parcelamento da dívida oriunda do convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Alumínio e a Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. Leitura do expediente recebido diversos. Ofício da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público de Mairinque. Solicito ao nobre vereador Eduardo Bosca fazer a leitura. Pois não. Solicito que seja respeitado 1 minuto de silêncio pelo falecimento do jovem Eliseu Machado. Atendendo então o pedido verbal do nobre vereador Augusto Canto, faremos 1 minuto de silêncio em homenagem ao jovem Eliseu Machado. Eliseu Machado.
Então solicito ao nobre vereador Eduardo Bosca fazer a leitura do ofício da promotoria de Mairink. Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça do Patrimônio Público de Mairink. Inquérito Civil número MP 14.0327.00031/2011-8. Portaria número 015/2011. Recomendação preventiva às prefeituras de Alumínio e Mairink. Excelentíssimos senhores prefeitos. Considerando que nos termos do artigo 127 e 129, inciso 3, da Constituição Federal, do artigo 5º, inciso 1, a linha H e inciso 3, a linha B, da Lei Complementar número 75/93, artigo 25 da Lei Federal 8.625/93 e artigo 103 da Lei Estadual 734/93, é função institucional do Ministério Público a defesa da legalidade do patrimônio público, entre outros interesses da coletividade. Considerando que a recomendação é instrumento destinado à orientação dos órgãos públicos ou privados para que sejam cumpridas normas relativas aos direitos e deveres assegurados ou decorrentes das Constituição Federal, Estadual e serviços de relevância pública e social. Considerando que são princípios norteadores da administração pública e seus respectivos gestores a legalidade, a impessoalidade e a isonomia, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Considerando que no tema afeto à licitação, o princípio da impessoalidade impõe o tratamento igualitário às pessoas, permitindo que todos os particulares participem dos certames sem favorecimentos. Considerando que o princípio da eficiência possui como desdobramento natural o dever de administração pública escolher a melhor proposta de forma a resguardar o princípio da indisponibilidade do interesse público. Considerando que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Considerando ainda que a existência nesse Ministério Público do Inquérito Civil 015/2011, que apura possíveis irregularidades na contratação da empresa prestadora de serviço especializados em manutenção e conservação de áreas e praças públicas no ano 2004. Considerando que a ação do administrador, na hipótese dos autos, pode configurar infração às normas citadas. Considerando inequívoco conhecimento do atual prefeito a respeito da ação em comento, resolvo recomendar preventivamente aos excelentíssimos senhores prefeitos municipais de Alumínio e Mairink que a. No prazo imediato, promovam a adoção de pregão em substituição ao convite, uma vez que o maior número de fraudes em licitação ocorre nessa modalidade de licitação carta-convite, onde a publicidade é restrita, sendo certo que o pregão é dotado de maior publicidade e transparência, já que os editais são publicados no Diário Oficial ou jornais de grande circulação local e nos sites de entes públicos junto à internet, dificultando a licitação indevida entre os licitantes e dirigismo, garantindo melhor competitividade e escolha da proposta mais vantajosa para a administração. B. Dê ampla publicidade à presente recomendação, divulgando às câmaras municipais, aos fornecedores e à população em geral, mediante a fixação da presente no paço municipal dos respectivos municípios, para que todos fiquem conscientes de que a não observância da presente recomendação importará ao transgressor a responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei 8.429/92. C. Remetam a esta Promotoria de Justiça, mediante ofício no prazo impreterível de 20 dias corridos, computados o recebimento da presente, informação acompanhada dos documentos que se fizer necessários, visando demonstrar o acatamento aos termos da presente recomendação.
Em caso de não observância dessa recomendação, o Ministério Público informa que adotará as medidas legais necessárias a fim de assegurar a sua implementação, especificamente através do ajuizamento de ação civil pública cabível voltada contra aquele que, de qualquer modo, tiver dado causa à aquisição ilícita, sem a devida observância das normas previstas na Lei 8666/93. Mairink, 18 de outubro de 2012, Fernanda Priscila, promotora de justiça de Mairink. Solicito ao vereador Eduardo Bosco que ainda faça a leitura do ofício 310/2012 da primeira PJ de Mairink. Primeira Promotoria de Justiça de Mairink, ofício 310/2012. Senhor Presidente, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio da sua promotora de justiça abaixo assinada, no uso de suas atribuições constitucionais, nos termos do artigo 20 do Ato Normativo 48406-CPJ e do artigo 15, inciso 3 do Ato Normativo número 664/2010, comunica a Vossa Excelência que esta Promotoria de Justiça acusou o recebimento da denúncia feita pelo Conselho Tutelar de Alumínio e instaurou inquérito civil que gerou o registro junto a CIS-MP, número MP 140327 0001078/2012-4, portaria número 048/2012, cópia anexa, com a finalidade de apurar a ausência de condições para o adequado funcionamento do Conselho Tutelar de Alumínio, em obter um veículo à disposição para se locomover em atendimento em plantões noturnos e finais de semana, haja vista que a Prefeitura de Alumínio cortou horas extras de motoristas. Aproveita também o ensejo para renovar expressões de estima e consideração. Fernanda Priscila, promotor de justiça, e excelentíssimo senhor Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Lido. Não havendo ninguém inscrito no tema livre? Pois não, vereador. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir o intervalo regimental em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre de suprimir o intervalo regimental, então passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, temos a primeira discussão do projeto de lei 54/2012, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa o limite de despesa do município de Alumínio para exercício financeiro de 2013, com emendas. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura do projeto de lei 54/2012, com emendas. Mensagem número 54/2012. Senhor Presidente, temos a honra de submeter por intermédio de Vossa Excelência a apreciação dessa egrégia Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para exercício financeiro de 2013, no montante de 44 milhões, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal e artigo 5º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Alterada pela Lei Complementar número 131, de 27 de maio de 2009, Lei de Responsabilidade Fiscal na Gestão Fiscal, Lei Federal número 4320, de 17 de março de 1964, Portarias Ministeriais e Lei Orgânica do Município e Sistema Aldesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esclarecemos que o projeto de lei do orçamento para exercício 2013 foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no PPA, Plano Plurianual, sendo que a receita foi estimada de acordo com a planilha previamente remetida a essa egrégia Câmara, fixando a despesa no mesmo montante, atendendo a seu princípio do equilíbrio orçamentário por ser fundamental nas finanças públicas. Ressaltamos aos nobres edis
que, mais uma vez, houve redução no montante do orçamento, em comparação com os exercícios anteriores. Redução essa motivada pela queda acentuada do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, cujo índice apurado pela Secretaria do Estado para o município de Alumínio apresentou um percentual a menor de quase 40% em relação ao exercício atual. Com essa drástica redução do orçamento, alertamos para a não inclusão de emendas, visto que reduzimos ao máximo as despesas com o pessoal, consignamos valores parciais para o serviço de energia, água, esgoto, telefone, alimentação, transporte, coleta de lixo, medicamentos, serviços médicos, precatório e materiais de consumo, a fim de manter os atuais contratos e despesas obrigatórias e essenciais, não contemplando novos investimentos. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre o Executivo e o Legislativo, é que submetemos aos nobres edis a proposta orçamentária para o exercício 2013. Aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Jacob Saldo, Prefeito Municipal, a Sua Excelência Eduardo de Jesus Melo, Presidente da Câmara Municipal. Projeto de Lei 54/2012. Estima a receita e fixa o limite de despesa do município de Alumínio para o exercício 2013. Jacob Salda, Prefeito do município de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento fiscal do município de Alumínio para o exercício financeiro 2013, discriminado pelos anexos integrantes dessa lei, estima a receita de 44 milhões e fixa a despesa em 44 milhões. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, renda e outras fontes de receita, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes a esta lei, com o seguinte desdobramento. 1. Receitas recorrentes, 43.999.900.000. Receita tributária, 5.361.500 Receita patrimonial, 613.100 reais. Receita de serviços, 49.000. Transferências correntes, 37.634.900 reais. Outras receitas correntes, 341.400 reais. Receitas de capital, 100 reais. Alienação de bens, 100 reais. Total da receita, 44 milhões. Artigo 3º. A despesa será realizada nas formas dos quadros integrantes desta lei, conforme a discriminação seguinte. 1. Despesa por órgãos da administração. Câmara Municipal, 2.750.000. Prefeitura Municipal, 41.250.000. Total da despesa, 44 milhões. 2. Despesa por unidade de administração. Câmara Municipal, 2.750.000. Gabinete do Prefeito de Dependências, 899.000. Departamento Municipal de Administração, 2.183.000. Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, 1.512.000. Departamento Municipal de Educação, 18.734.000. Departamento Municipal de Esportes, Lazer e Cultura, 714.000. Departamento Municipal de Finanças, 375.000. Departamento Municipal de Governo, 201.000. Departamento Municipal de Meio Ambiente, 99.000. Departamento Municipal de Negócios Jurídicos, 149.000. Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 2.837.000. Departamento Municipal de Planejamento, 792.000. Departamento Municipal de Saúde, 8.054.000. Departamento Municipal de Transporte, 1.291.000. Encargos gerais, 3.230.000. Reserva de contingência, 180.000. Total de despesa, 44 milhões. Despesa por função de governo, legislativa, 2.750.000. Essencial Justiça, 149.000. Administração, 6.476.000. Assistente social, 2.650.000. Previdência Social, 115.000. Saúde, 8.054.000. Educação, 17.706.000. Cultura, 394.000. Urbanismo, 2.457.000. Gestão Ambiental, 99.000. Energia, 360.000. Transporte, 1.651.000. Desporto e Lazer, 276.000. Encargos especiais, 683.000. Reserva de contingência, 180.000. Total, 44 milhões. Por categoria econômica, despesas correntes, 42.210.000.
Despesas de capital, 1.610.000. Reserva de contingência, 180 mil. Total, 44 milhões. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar por decreto os recursos no valor de 180 mil reais, destinados à reserva de contingência em situações emergenciais. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal créditos adicionais suplementares para remanejamento de dotações das despesas de custeio, até o limite de 10% das despesas totais fixadas no orçamento do exercício 2013. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação em 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 26 de setembro de 2012. Jacob Salda, Prefeito Municipal. Lido. São o projeto de lei número... Boa noite, senhor presidente. Pois não. Retiro o meu pedido de suspensão. Nem fiz, mas... Coloque em discussão o projeto de lei número 54/2012. Em discussão. Nenhum vereador querendo usar a palavra, passaremos à votação. Projeto de Lei 54/2012 aprovado por 8 votos. Em primeira discussão. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura da emenda de número 1/2012. Emenda 1 de 2012, de autoria do vereador Eduardo Gomes de Paula, ao projeto de lei 54/2012, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa o limite de despesas para o exercício 2013. Fica criado o programa Trabalho Natureza Despesa, anexo 2, no órgão 0208.00, Departamento Municipal de Governo, 02.08.01, Diretorias Dependências. O seguinte projeto. Projeto 04.122.0008.1.029.4.4.90.51. Construção de casas populares 400 mil. Para a cobertura de alteração no projeto acima citado, será reduzido das seguintes dotações: 02.11.00, Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 02.11.01, Diretoria de Dependências, 3.3.90.39, Serviços Terceiros, Pessoa Jurídica, 400 mil reais. Ficha 189, Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 15 de outubro de 2012, Eduardo Bosco, vereador. Justificativa: amenizar o grave problema da falta de oferta de moradia em nosso município. Eduardo Bosco, vereador. Coloca em discussão a emenda de número 1/2012 em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco em votação. Tá. Emenda número 2/2012. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura da referida emenda. Emenda 02/2012, de autoria do vereador Eduardo Gomes de Paula, ao projeto de lei 54/2012, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa o limite das despesas para o exercício 2013. Fica criado o programa Trabalho Natureza Despesa, anexo 2, no órgão 02.08.00. Aqui por via das dúvidas. A emenda número 1/2012 foi aprovada por 8 votos. Aí sim, o secretário continue a fazer a leitura da emenda número 2. Departamento Municipal do Governo, 02.08.01, Diretoria de Dependência, o seguinte projeto. Projeto, construção da academia ao ar livre, 100 mil. Para a cobertura de alteração do projeto acima citado, será reduzida as seguintes dotações: 02.11.00, Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 02.11.01, Diretoria de Dependências, 3.3.90.39, Serviços Terceiros, Pessoa Jurídica, 100 mil reais. Ficha 189.
Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 15 de outubro de 2012, Eduardo Bosco, vereador. Justificativa: melhorar as condições do bairro e possibilitar que os munícipes se exercitem e pratiquem. Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 02.11.01, Diretoria de Dependências. 3.3.90.39. Serviço de terceira pessoa jurídica, 500 mil, ficha 189. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 15 de outubro de 2012, Eduardo Bosco, vereador. Justificativo: proporcionar área de lazer para moradores do bairro. Eduardo Bosco, vereador. Coloco em discussão a emenda 3, 2012, em discussão. No vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. A emenda 3, 2012, aprovada por 8 votos. Emenda 4, 2012, solicita ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura da emenda 4, 2012. Emenda número 04/2012, de autoria do vereador Eduardo Gomes de Paula, ao projeto de lei 54/2012, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa o limite das despesas para o exercício 2013. Fica criado o programa de trabalho natureza despesa, anexo 2, no órgão 02.08.00, Departamento Municipal do Governo, 02.08.01, Diretoria de Dependência, o seguinte projeto. Projeto: construção de escada interligando a rua Rio Grande do Sul com a Floriano Vieira, R$300 mil. Para a cobertura da alteração do projeto acima citado, será reduzido das seguintes dotações: 02.11.00, Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 02.11.01, Diretorias e Dependências, 3.3.90.39, Serviços Terceiros, Pessoa Jurídica, R$300 mil, ficha 189. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 15 de outubro de 2012, Eduardo Bosco, vereador. Justificativa: integrar os moradores a possibilitar via de acesso mais fácil entre as ruas. Eduardo Bosco, vereador. Lido, presidente. Coloco em discussão a emenda 4, 2012, em discussão. No vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Emenda número 4, 2012, aprovado por 8 votos. A emenda 5, 2012, solicita ao secretário, vereador Eduardo Bosco, a fazer a leitura da emenda 5, 2012. Emenda número 5, 2012, de autoria do vereador Eduardo Gomes de Paula, ao projeto de lei 54/2012, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa o limite da despesa para o exercício 2013. Fica criado um programa de trabalho natureza da despesa anexo 2, órgão 02.08.00, Departamento Municipal do Governo, 02.08.01, Diretoria de Dependência, o seguinte projeto. Projeto: construção e reforma de calçados no Jardim Progresso, R$200 mil. Para a cobertura da alteração do projeto acima citado, será reduzido as seguintes dotações: 02.12.00, Departamento Municipal de Planejamento, 02.12.01, Diretoria de Dependência, 3.3.90.39, Serviço de Terceiros, Pessoa Jurídica, R$200 mil, ficha 200. Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 15 de outubro de 2012, Eduardo Bosco, vereador. Justificativa: melhorar as condições urbanas do bairro, que até hoje não contam com calçadas em todas as ruas. Eduardo Bosco, vereador. Coloco em discussão a emenda 5, 2012, em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Emenda 5, 2012, aprovada por 8 votos. Emenda 6, 2012. Solicita ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura da referida emenda. Emenda número 6, 2012, autoria dos vereadores Eduardo Gomes de Paula e Eduardo Jesus Melo, ao projeto de lei número 54/2012, autoria do Executivo, que estima a receita e fixa o limite da despesa para o exercício de 2013. Fica criado um programa de trabalho natureza despesa, anexo 2, no órgão 02.08.00, Departamento Municipal do Governo, 02.08.01, Diretoria de Dependência, o seguinte projeto. Projeto 4.4.90.51, obras de saneamento básico, canalização da rede coletora de esgoto na Granja Modelo, R$500 mil. Para a cobertura da alteração do projeto acima citado, será reduzido das seguintes dotações: 02.12.00, Departamento Municipal de Planejamento, 02.12.01,
Diretoria e dependências, 3.3.90.39. Serviço terceiros, pessoa jurídica, R$300 mil. 02.11.00, Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 02.11.01, Diretorias e dependências, 3.3.90.39. Serviço terceiros, pessoa jurídica, R$200 mil. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 15 de outubro de 2012. Eduardo Bosco, vereador. Eduardo Jesus Melo, vereador. Justificativa: acabar com a contaminação do solo, proliferação de pragas, evitar doenças e acabar com o mau cheiro do local. Eduardo Bosco, vereador. Eduardo Jesus Melo, vereador. Coloco em discussão a emenda número 6, 2012, em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco em votação. Emenda 6, 2012, aprovado por 8 votos. Solicito a leitura da emenda número 7. Pela ordem, presidente. Pois não. Peço o arquivamento da emenda de minha autoria, número 7, 2012. A emenda número 7, então, será arquivada a pedido do autor. Não, bota um. Emenda. Discussão única do projeto de lei 60, 2012, que autoriza o executivo, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito nacional suplementar no valor de R$60 mil. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Solicito a retirada desse projeto por 2 sessões. Coloco em discussão o pedido do vereador Jaime Henrique Duarte em adiar por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 60, 2012. Em discussão. Continua em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Jaime Henrique Duarte, ficando adiado por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 60, 2012. Discussão única do projeto de decreto legislativo 13, 2012, de autoria do vereador Augusto Canto, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão aluminense ao jovem Márcio Vinícius Freitas. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 13 de 2012. Projeto de decreto legislativo 13 de 2012 dispõe sobre concessão de título de cidadão aluminense ao senhor Márcio Vinícius de Freitas. A Câmara Municipal de Alumínio resolve. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor Márcio Vinícius de Freitas o título de cidadão aluminense. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta de dotações orçamentárias vigentes. Artigo 3º. O decreto entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 23 de outubro de 2012. Augusto Canto, vereador. Justificativa. Márcio Vinícius de Freitas faz parte da juventude aluminense, muito envolvido com as atividades culturais e religiosas da cidade, sendo referência entre a juventude em se tratando de uma dessas atividades. Márcio é merecedor da honraria, pois mesmo diante das dificuldades enfrentadas, sempre se mantém otimista e a influenciar toda uma geração com seu espírito vencedor, inovador e empreendedor, que serão explicitados no histórico de Márcio Vinícius de Freitas, se aprovado for esse decreto legislativo. Augusto Canto, vereador. Lido. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 13 de 2012 em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Projeto de decreto legislativo 13 de 2012 aprovado por 9 votos. Pois não, vereador?
Apenas para agradecer o voto dos nobres pares aí aprovando o projeto, certamente um projeto que muito sensibiliza a comunidade aluminense, fazendo essa justa homenagem ao senhor Márcio. Obrigado então a todos os vereadores que votaram favorável ao projeto. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Projeto de Lei 62/2012. Projeto de Lei 63/2012. Nada mais havendo tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada, desejando boa noite a todos.